Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui pelo nosso canal no YouTube, a TV Tributária, e também pelo nosso canal no Instagram, Assunção e Carneiro, Advocacia Tributária. Essa semana a gente está trazendo um tema muito importante para as empresas, que é o chamado planejamento tributário. Mas antes de falar sobre isso, curta e compartilhe o nosso canal, porque isso ajuda bastante. Dê o joinha pra gente, né? Exatamente. Pois é, vamos lá, vamos começar. Planejamento tributário. O que significa planejamento tributário? Hoje, as empresas elas têm uma imagem que planejamento tributário muitas das vezes pode ser uma coisa arriscada, é uma coisa ilícita. Trata um pouco sobre essa questão, Domingos. O que é o planejamento tributário? Então, em termos simplórios, digamos que o planejamento tributário é um conjunto de ações tomadas pelos contribuintes visando a redução da carga tributária. Em termos simples, isto é o planejamento tributário, que vai muito além de uma discussão de tese, pelo amor de Deus. Tá? A gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Planejamento tributário é algo que, de maneira simplória, visa a redução da carga tributária. E quando nós falamos em planejamento tributário, nós falamos sobre a perspectiva da liberdade do contribuinte, da liberdade que o contribuinte encontra pela guarida da Constituição, digamos, pela guarida da legislação. Certo. Planejar-se fiscalmente é uma ação que encontra o respaldo da lei. É o contrário da evasão fiscal. Planejamento tributário tem a ver com elisão fiscal, que é o contrário da evasão fiscal. A evasão fiscal é uma conduta ilícita, uma conduta que atenta contra o direito. Quer dizer, se eu realizar alguma coisa que reduza a carga tributária, mas que atente contra a lei, que atente contra o direito, que eu não a faça a partir da minha liberdade, certo? Eu estou praticando uma evasão fiscal que é combatida pelo Poder Judiciário e pela própria administração tributária. O fisco desconstitui essas operações, autua o contribuinte, faz o lançamento do crédito tributário e há uma sucessão de acontecimentos. Inclusive, agora pegando um pouquinho esse gancho, né, de desconstituir atos, o STF está julgando o parágrafo único do artigo 116 do nosso Código Tributário, que fala sobre isso, né? Sobre a possibilidade do poder administrativo, né? Da administração tributária, pública, isso. Né? Desconstituir atos praticados pelos contribuintes. Então, hoje, na teoria, a gente pode dizer que isso aí é o coração, digamos assim, num planejamento tributário. Essa decisão do Supremo, o que acontece? O artigo 116 do Código Tributário Nacional, em seu parágrafo único, fala mais ou menos o seguinte: a administração tributária, quer dizer, o fisco, pode desconstituir atos, certo, que foram praticados com dissimulação visando a reduzir a carga tributária. Por exemplo, eu empresário, faço uma operação que reduz a minha carga tributária. O fisco, se considerar que este ato foi feito com dissimulação, ele pode desconsiderá-lo. O Código Tributário do CTN diz expressamente isto. E aí foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade questionando exatamente a constitucionalidade desse artigo por uma série de razões. E o Supremo até agora vem dizendo o seguinte: não, é constitucional, mas não se trata, todavia, de uma norma anti-elisão. Quer dizer, se o contribuinte fizer um planejamento tributário dentro do seu espaço de liberdade sem atentar contra a legislação, quer dizer, se ele praticar uma elisão fiscal, o fisco, a autoridade administrativa, não pode desconsiderar o seu planejamento. Por isso que se diz, não se trata de uma norma anti-elisiva, se trata de uma norma anti-evasão fiscal, certo? Agora há uma situação. Esse artigo do Código Tributário Nacional, eu tenho a impressão de que ele não pode ser aplicado ainda. Por mais que o fisco, que a autoridade administrativa queira e tenha razões para desconstituir, com provas inclusive para desconstituir um ato de planejamento, para mim esse dispositivo não pode ser aplicado. Por quê? Porque o próprio dispositivo diz que a administração agirá conforme os critérios estabelecidos em lei ordinária, que não existe. Que ainda não tem.
Exato. Ainda não Então, tem. se não tem a lei ordinária, se não tem a lei, o instrumento normativo que vai dizer fisco haja desta maneira, a partir destes critérios, ele não pode agir, porque o fisco, ao contrário de nós, age conforme a que lei está na lei. manda. Exato. Isso é Certo? o princípio da legalidade. E nós agimos nesse espaço de liberdade quando a lei não nos proíbe. Certo. Então são condutas diversas. Entendi. Isso é muito importante, né? Agora, vamos falar de quem é o profissional habilitado para fazer esse planejamento tributário. Porque é muito importante esse tipo de colocação, de saber quem é a pessoa que pode fazer isso, quem não pode. Na verdade, não é nem quem não pode, todo mundo pode, mas Qualquer pessoa, qualquer pode pessoa fazer. que seja capaz pode Ainda fazer. que tecnicamente seja questionável. Mas assim, por que a gente está fazendo essa introdução? Porque hoje, né, no ramo do direito, o direito tributário virou a menina dos olhos de todos os advogados. Por que isso? Porque através de teses se banalizou essa questão, né? E assim... Pela recuperação de crédito, né? Muita gente querendo recuperar crédito, às vezes não faz uma análise correta da situação. E já chega vendendo para o empresário facilidades. Milagres, entendeu? né? Alguns milagres. E isso é um problema muito grande. Então, assim, quem seria hoje um profissional habilitado que poderia propor para uma empresa o planejamento tributário? Olha, em razão da proximidade com a questão, eu acredito que os dois profissionais mais habilitados, pelo menos no cotidiano da vida, são os advogados tributaristas e os contadores. Porque esses dois profissionais são aqueles que lidam diariamente com as questões fiscais dos contribuintes. Então são eles que conhecem a realidade, que a partir deste conhecimento então podem propor condutas que possam modificá-las para melhor. Entendi. Então, para mim, contadores e advogados tributaristas são os dois profissionais que podem trabalhar o planejamento tributário. É claro que outras pessoas também podem fazê-lo, por exemplo, economistas, administradores, gerentes de empresas, não é? São pessoas que podem colaborar também, mas do ponto de vista da técnica contábil e da técnica jurídica, o advogado tributarista e o contador são os dois profissionais mais habilitados, pelo menos, para trabalhar com planejamento tributário. E planejamento tributário vai muito além de tese, né? Isso, é preciso que a gente afirme e reafirme isto. Tese é uma coisa, planejamento tributário vai muito além disso. A tese, na verdade, ela faz parte do planejamento Ela tributário. pode fazer parte do planejamento tributário, entendeu? Na medida em que ela pode trazer economia tributária para o contribuinte, na medida em que ela pode trazer uma recuperação de crédito para o contribuinte. Mas não é somente isso. Mas não é somente isso. Inclusive porque você faz uma tese, vamos imaginar, alguém acerta, os demais vão lá no copia-cola. Né? E assim, hoje... como a gente estava falando aqui, o planejamento tributário é um universo muito grande onde a tese faz parte do planejamento tributário, mas é uma coisa pequena, efetivamente, entendeu? Ajuda realmente as empresas a recuperarem créditos, mas tem uma gama muito maior, né? Que as pessoas realmente imaginam quando a gente fala de planejamento tributário, vocês fazem tese. Não é só tese. Não é só não tese. se restringe só muito mais do que a tese. Exato, entendeu? exato. A gente tem exemplos, né, aqui no Brasil de pessoas que fizeram planejamento tributário e que tiveram problemas sérios com o fisco. O Guga, do tênis, não é? A atriz Carolina Ferraz. É um exemplo, porque no caso deles, eles constituíram pessoas jurídicas que faziam trabalhos personalíssimos. Na verdade, era pessoa física fazendo um trabalho de caráter personalíssimo, mas que era tratada como pessoa jurídica para fins de tributação. E o fisco não aceitava isso. Né? O fisco não aceitava isso, inclusive porque também tem uma repercussão previdenciária na história. Tá? Tem o lado trabalhista, né? E tem um lado fiscal. Exato, fiscal. E aí, essas pessoas tiveram problemas com o fisco, né, porque o fisco não aceitava a conduta delas. O Guga chegou a fazer uma sustentação oral no CARF, chorou, enfim, mas perdeu lá. Né? O choro não adiantou para muita coisa, mas aí na justiça parece que o pensamento já é diferente. Bom, é isso, pessoal. Essa semana a gente trouxe um tema que realmente é muito importante para as empresas, né? Curta, compartilhe nosso vídeo, que isso ajuda bastante.
E até a próxima semana. Tchau, pessoal, e até semana que vem.